Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Foi uma espécie de recaída do presidente Jair Bolsonaro. Depois de vários dias, aliás, meses, sem declarações fortes, sem críticas à imprensa, Bolsonaro voltou a atacar jornalistas. E foram 2 vezes. Nesta segunda-feira, em um evento que o próprio governo organizou e que resolveu chamar de Brasil vencendo a Covid-19, o presidente Bolsonaro disse isso aqui, ao fazer referência à própria frase dele no começo da pandemia sobre o fato de o histórico de atleta, segundo ele, protegê-lo de danos mais graves da Covid-19. Tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Pois é. Bom, no domingo, ao ser perguntado sobre repasses feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro, à primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente respondeu isso aqui. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral Vamos aqui. visitar a nossa feirinha. Mas e por que a pergunta incomoda tanto? Qual que é o contexto todo deste caso Queiroz, que envolve a revolta e a agressão do presidente ao jornalista? Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do 15 Minutos recebo o Olavo Soares, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. A gente vai falar sobre o caso Queiroz, que assombra a família Bolsonaro, e a repercussão desse ataque do presidente à imprensa. Olá, vamos começar pela situação, Foi no domingo. Em que momento estava exatamente o presidente Jair Bolsonaro quando deu essa declaração aí que a gente ouviu? E também de onde que surgiu essa história, dos repasses do Queiroz a Michele Bolsonaro, hein, Olavo? Bem, Márcio, é um prazer falar com você, é um prazer falar com o pessoal que acompanha a Gazeta do Povo. Márcio, foi uma declaração do presidente Bolsonaro, ele estava na Catedral de Brasília, não era um compromisso oficial, O presidente tem feito aos domingos alguns passeios que ele faz no tempo livre, E era uma dessas que ele estava visitando a Catedral de Brasília. Ele foi abordado por pessoas e também por repórteres, então foi questionado por um repórter do jornal o Globo sobre depósitos feitos no valor que somavam R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Foi perguntado sobre isso e respondeu da maneira como nós vimos, da questão de que ele tinha vontade de encher de porrada a boca do repórter ou algo desse tipo, Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? A reação do presidente foi porque é uma história que ainda não está esclarecida, Tudo remete àquela história do Queiroz, que começou lá em 2018. Queiroz, ele era um assessor há muito tempo do Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro, do filho do presidente, que hoje é senador e era deputado estadual. O Queiroz, ele foi por muito tempo funcionário do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, e ele é acusado de coordenar um esquema de rachadinhas no gabinete do Flávio, Rachadinha é quando um parlamentar ele pode empregar pessoas dentro do seu gabinete e ele obriga que essas pessoas devolvam parte do salário para ele. Isso acontecia na Assembleia do Rio, segundo as acusações, com muitos deputados, não era uma coisa exclusiva do Flávio Bolsonaro, mas no caso do Flávio Bolsonaro, quem coordenava esse esquema era o Queiroz. E as acusações contra o Flávio, que também respingam no Bolsonaro, elas ganharam mais corpo, se tornaram mais robustas por conta de outras coisas que foram se somando, como, por exemplo, depósitos, outras transações, indícios de compras com dinheiro vivo, enfim, esse tipo de coisa. Nesse caso específico dos R$89 mil, o que é isso? A revista Cruzoé, ela teve acesso a uma quebra de sigilo, que ela verificou que foram feitos depósitos por parte do próprio Queiroz de R$72 mil na conta da Michele Bolsonaro e por parte da mulher do Queiroz, da Márcia Aguiar, R$17 mil na conta da Michele Bolsonaro. Esses R$89 mil, somando, 72 do Queiroz, 17 mil da Márcia, foram feitos entre 2011 e 2016, e é um valor que não está esclarecido de onde veio, por que o Queiroz fez esses depósitos na conta da primeira-dama do Brasil, da Michele Bolsonaro. Quando esse assunto começou a aparecer, recapitulando lá em 2018,
A primeira explicação que o presidente Bolsonaro deu a isso é que ele e o Queiroz eram amigos de muito longa data, que o Queiroz passou por uma dificuldade pessoal e precisava de um empréstimo de R$40 mil. E o Bolsonaro, enfim, por ser amigo, emprestou esse dinheiro para o Queiroz e, portanto, o Queiroz estava depositando na conta da Michelle, porque, enfim, era como se eles são um casal, e casal faz esse tipo de coisa mesmo. Portanto, é por isso que o Queiroz estava depositando dinheiro na conta da Michelle. Em outras oportunidades, eu já o socorri financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo, né, de dívida pai dele para comigo e resolveu, então, ele me pagar com cheques. E não foi um cheque de R$24 mil, não foi um cheque, né? Nem 6 cheques de R$4. Foram, na verdade, 10 cheques de R$4 mil. Mas essa explicação do Bolsonaro, como eu falei, se refere a R$40 mil. E a gente tem R$89 mil. Além disso, há outras questões, outras situações que foram descobertas, como, por exemplo, o Queiroz ter pago em dinheiro vivo boletos particulares do Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, a mensalidade da escola das filhas do Flávio Bolsonaro, plano de saúde do Flávio Bolsonaro e esse tipo de coisa. O que o Flávio alega que o Queiroz era um assessor dele e, portanto, pagar a conta é meio que parte do trabalho de um assessor. Mas fica o questionamento de por que fazer o pagamento em dinheiro vivo, né? Tem também um outro componente na história, além da questão que envolve o próprio Queiroz, tem também a filha dele, a Natália, que ela tem uma acusação que pesa sobre ela dela ter sido funcionária fantasma do gabinete do Jair Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, como nós sabemos, ele foi deputado federal por 28 anos e, como qualquer deputado federal, ele tem o direito de recrutar funcionários para o gabinete dele. Como qualquer deputado, os funcionários eles podem trabalhar tanto em Brasília quanto no estado de origem. No caso do Bolsonaro, ele era deputado pelo Rio de Janeiro. Mas no caso da Natália, a suspeita que paira sobre ela é que ela nunca exerceu a atividade pela qual ela era remunerada. A Natália, ela tinha, e se não me engano ainda tem, isso eu não sei, não tenho certeza, mas enfim, a profissão de personal trainer, né? Ela tinha uma atividade grande como professora de educação física. E ela postava muitas coisas, usava muito a internet em horário de expediente. Ela nunca fazia nenhuma referência ao outro trabalho que ela deveria ter, pelo qual ela era remunerada como secretária parlamentar do gabinete do Jair Bolsonaro. Uma coisa também bem importante é que é o fato de que tanto a Natália quanto o próprio Fabrício Queiroz, os dois foram demitidos, foram desligados das suas funções entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018. E por que isso é importante? Porque pouco após a eleição, ou o segundo turno da eleição de 2018, foi deflagrada a operação em que tudo isso foi descoberto. E há uma suspeita, que também está sendo investigada, de que o Flávio Bolsonaro tinha conhecimento disso. Portanto, por isso que ele demitiu o Queiroz. E essa situação é um pouco desperta questionamentos, porque se o Queiroz foi funcionário dele por 30 anos, amigo do Bolsonaro de longa data, por que do dia para a noite o Flávio resolve demitir o Queiroz? Enfim, então é esse quebra-cabeça que não está esclarecido e por isso que despertou essa irritação por parte do presidente, né, Márcio? Pois é, exatamente. Quer dizer, todo esse cenário que o Olavo traçou aí, que mostra como são tantas perguntas ainda sobre esse caso. Mas, Olavo, vamos lembrar aqui em que pé que está o caso, hein? O próprio Queiroz, né? Ele foi preso, depois foi para prisão domiciliar, aí quase voltou para a prisão, mas ele acabou sendo salvo ali aos 45 do segundo tempo pelo STF, né, Olavo? Isso mesmo. Hoje em dia, Queiroz é um homem que está no conforto do seu lar. E a mulher dele, a Márcia, eles estão cumprindo prisão domiciliar. Qual que é a história? O Queiroz, acho que todo mundo se recorda, né? Ele foi preso em 18 de junho, lá no sítio de Atibaia, o sítio que pertence ao advogado Federico Wassef. Enfim, o vínculo do advogado com o Queiroz, ninguém até agora entendeu qual que é. O advogado nega que estava abrigando o Queiroz. Enfim, é uma história ainda muito... Mais uma história mal esclarecida, né? Muito mal contada, muito mal esclarecida. O Queiroz, ele foi preso naquela ocasião, em 18 de junho. Ele ficou no regime fechado até 9 de julho. O que aconteceu em 9 de julho? O presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, numa decisão unilateral, quer dizer, ele sozinho determinou, ele tem poder para isso, mas enfim, ele sozinho determinou a prisão domiciliar do Queiroz. E por que isso é importante destacar? Porque naquela ocasião, o tribunal, o STJ, estava em recesso. Então não houve um debate, né? Ele tinha poderes para isso, o recesso permitia que ele fizesse isso, mas então ele foi lá e determinou que houvesse a prisão domiciliar, né? Até então, a Márcia Aguiar estava foragida, né? Houve a decisão de fazer com que o Fabrício Queiroz fosse para a prisão domiciliar, e isso foi determinado. Então o Queiroz foi lá para a prisão domiciliar e a Márcia se apresentou e também então, foram os dois
para a prisão domiciliar. Mas no dia 14 de agosto houve a determinação, a execução de uma ordem do ministro Félix Fischer, do STJ, para que o Queiroz voltasse ao regime fechado. Mas aí, como você colocou, né, Márcio? De última hora, aos 45 do segundo tempo, houve uma ordem superior do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para que o Queiroz permanecesse na prisão domiciliar, que é como o Queiroz está hoje. Vale destacar, isso não quer dizer que o Queiroz nunca mais vai para a cadeia. O assunto ainda está sob investigação, ainda está sob julgamento. O Queiroz estava numa prisão provisória, digamos assim, que é o tipo de prisão que as pessoas vão antes do julgamento ser concluído, e agora ele está nesse regime domiciliar. Ele ainda pode ir para a prisão, para trás das grades, efetivamente. Isso ainda vai ser definido, mas o estágio atual dele é de prisão domiciliar. Olavo, eu queria voltar um pouco à declaração do presidente Bolsonaro. O presidente estava numa fase, vamos dizer assim, mais paz e amor, entre aspas, aí nos últimos tempos, né, Olavo? Sem dúvida, mas sem dúvida, sim. Essa declaração do domingo foi uma declaração que contrariou uma tendência que durava cerca aí de 1 mês, 2 meses, algo assim. Fazia bastante tempo que o Bolsonaro não dava uma declaração forte, né? O Bolsonaro fez a carreira dele política toda com declarações fortes, né? Nunca foi uma pessoa de contemporizar, enfim, de fazer amizades, né? Sempre foi uma pessoa de ir para cima, e ele estava mesmo num momento mais pacífico, né? Houve até uma certa coincidência de alguns fatores que aconteceram. Foi quando o Bolsonaro ele contraiu a Covid-19 e aí ele teve então que ficar recluso. Ele também passou a compor mais com os partidos de centro e, portanto, percebeu que não pegava bem para ele ficar atacando os políticos, porque, enfim, ele precisava deles para fazer apoio, viu que a popularidade dele subiu, então, né, fez uma conexão entre uma coisa e outra. Olha, se eu estou com a popularidade mais em alta, será que é o caso de eu ficar arrumando briga? E essa questão de ele estar entrando no momento mais pacífico foi até destacada por algumas pessoas com quem ele teve brigas bem feias, como, por exemplo, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou isso ontem. Poxa, mas era um momento pacífico. Alguém com quem o Bolsonaro teve umas brigas muito pesadas, que é o Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB. A gente se recorda, foi no ano passado, o Bolsonaro falou do pai do Felipe Santa Cruz, que foi desaparecido na ditadura. O Felipe Santa Cruz falou ontem que o Bolsonaro estava investindo no diálogo, enfim, então foi realmente um rompimento. Mas assim, talvez, né, Márcio, a gente possa colocar que o Bolsonaro desse domingo é o Bolsonaro mais autêntico, né, não o Bolsonaro do diálogo, né? Pois é. Bom, mas tem um detalhe que eu acho importante a gente citar, já começam a circular aí alguns vídeos, né, que tentam até manipular o que aconteceu no caso no domingo, né? Por exemplo, um em que supostamente alguém fala que o presidente iria visitar o filho na cadeia ou algo assim, né? Isso já está circulando por redes sociais também. Tá sim, mas realmente fizeram uma adaptação, uma legenda camarada, digamos assim, né, para quem quer interpretar nesse caso. Porque acontece, essa declaração que o Bolsonaro deu não foi uma declaração dada numa entrevista em que a pergunta foi nítida e a resposta do Bolsonaro foi nítida, como a gente tem em algumas ocasiões, né? Não foi aquela coisa que o jornalista levanta a mão para fazer pergunta num auditório silencioso e o Bolsonaro responde. Não, foi aquela que nós jornalistas chamamos de quebra-queixo, né? Que a autoridade vai andando e a gente vai andando em volta, se empurrando ali para ver quem consegue fazer a autoridade ouvir o que a gente quer perguntar. Então, nesse contexto, e aí o que aconteceu? É até legal colocar para quem não conhece Brasília, o Bolsonaro ele estava na Catedral de Brasília, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. E na catedral existem vendedores de artesanato, né? E aí, nesse momento, não havia só jornalistas ao lado do Bolsonaro, havia populares, pessoas que estavam na ocasião. E uma das pessoas perguntou ao Bolsonaro, convidou o Bolsonaro para ele conhecer a feirinha de artesanato. Vamos visitar nossa feirinha, presidente, aqui da catedral. Lateral, por favor, amigo. Vamos visitar nossa feirinha da catedral, presidente. Vontade de encher tua boca com uma porrada, tá? E essa frase, que agora eu não me recordo exatamente qual que foi, vem conhecer a nossa feirinha, algo desse tipo, foi adaptado você vai visitar a filha na cadeia. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com uma porrada, tá? A pessoa que está querendo manipular essa versão, pegou essa frase, você vai conhecer a feira de artesanato, legendou como você vai visitar a filha na cadeia, para tentar fazer com que o Bolsonaro estivesse apenas reagindo à pergunta, né? Ou melhor dizendo, reagindo a uma agressão. Que né, Márcio, acho que nós concordamos, e quem está ouvindo a gente também concorda, que se a pergunta fosse, Bolsonaro, você vai visitar a filha na cadeia, realmente seria uma agressão, até porque a filha do Bolsonaro é uma criança que não tem nada a ver com a história, né? Claro. Mas não foi isso, né? A pergunta foi realmente sobre os depósitos feitos de R$89 mil, que é uma ocasião que vale a gente reforçar, e foi obtido por uma quebra de sigilo bancário, né? Não
Não é uma coisa que a imprensa inventou, não é uma coisa que alguém criou, forjou, nada. Isso foi uma autoridades que detectaram isso por meio de uma quebra de sigilo bancário. Pois é. E para fechar, Olavo, e a repercussão em Brasília, hein? Além dessas que você citou aí do próprio presidente da OAB, né? E tem também a do presidente Rodrigo Maia, como repercutiu em Brasília, no geral, aí, esse episódio? Olha, mas foi uma repercussão muito forte, muito intensa e quase que consensual em crítica ao Bolsonaro. Digamos que assim, foi aquele tipo de situação que a gente teve algumas vezes lá nesse 1 ano e meio de mandato do Bolsonaro, em que ficaram ao lado dos Bolsonaro só aqueles bolsonaristas ferrenhos, convictos, fanáticos, né? Por quê? A gente pode esperar que o PT vai reclamar, que o PCdoB, o PSOL, enfim, essa turma vai reclamar de tudo que o Bolsonaro fizer, é natural do jogo democrático. Mas muitas forças políticas do centro, da centro-direita, gente que vota no Bolsonaro, vota com o Bolsonaro no Congresso, também se posicionou. Eu destaco, por exemplo, o PSDB divulgou uma nota de repúdio, o MDB divulgou também um posicionamento contrariando o Bolsonaro. Um partido que teve também um posicionamento que é legal a gente mencionar, Márcio, foi o Partido Novo. Por que é legal mencionar o Novo? O Novo foi o partido que disputou a eleição de 2018 pela primeira vez, a eleição presidencial, com o João Amoedo, ficou em 5º lugar. E o Novo, desde então, ele é criticado pelos adversários porque o Novo seria uma espécie de um bolsonarismo com vergonha, digamos assim, né? Porque o Novo tem uma política econômica liberal, que é a mesma política econômica do Bolsonaro, mas ele não vai nos costumes tão a fundo, ele não se posiciona tão diretamente quanto o Bolsonaro. E os deputados do Novo, eles votam nas políticas econômicas integralmente com o governo. E aí, quando houve essa ocasião de ontem, o João Amoedo, o candidato a presidente do Novo 2018, foi com tudo para cima, questionou o Bolsonaro, enfim, replicou a pergunta que fez sucesso nas redes sociais no domingo e tal. E aí começou uma cobrança em torno de outros representantes do Novo para ver se eles também iam questionar o Bolsonaro ou não. Se eles iam defender a liberdade de imprensa, que em tese é um dos valores do partido, ou se eles iam ficar ao lado do presidente como eles ficaram em outras ocasiões. E até o momento a gente tem visto a maior parte dos representantes do Novo questionando, sim, o presidente, né? Eu cito nominalmente o líder do Novo na Câmara, o Paulo Ganimi, criticou, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, que é um deputado que ele é crítico do presidente em muitas ocasiões, foi um dos primeiros a contestar, o deputado Marcel Van Hatten também, que é do Rio Grande do Sul, enfim, mas houve também alguns representantes do Novo ficaram mais tímidos, não foram tanto para cima, né? Do outro lado, como eu falei, aqueles bolsonaristas mais ferrenhos, mais convictos, não mudaram de opinião, estão dizendo que o Bolsonaro está certo, e deles também a gente sabe que a defesa vai permanecer. Então, foi esse o roteiro que a gente viu. Pois é. Bom, Olavo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Um abraço, bom falar com vocês. Até a próxima. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com Olavo Soares, você ouviu trechos do vídeo, né, e também de áudio, nesse episódio que nós comentamos as declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao repórter do jornal O Globo, que fez a pergunta sobre os repasses de Queiroz à primeira-dama Michele Bolsonaro. Importante que foram ouvidos trechos tanto de um vídeo que foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais, quanto esses divulgados pelo jornal O Globo, veículo para o qual trabalha este repórter que acabou recebendo esta resposta do presidente da República. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!